Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Ecosistema Podcast, o canal onde empreendedores se conectam com empreendedores. Uma honra ter você aqui. Já quero te fazer um convite antes de a gente começar a bater esse papo, fazer o dever de casa. Olha aqui nesse botão aqui embaixo, tem um botão para você se inscrever aqui no canal do Ecosistema, tá? Então clica aqui, já se inscreve. Ativa as notificações, porque todas as vezes que um episódio novo for pro ar, você vai ser avisado e você não vai perder nenhum episódio do nosso ecossistema. Fortalece a nossa comunidade e aproveita e compartilha esse episódio com um amigo que precisa, né, ter acesso aqui a essa grande grade de conteúdo que a gente traz aqui no nosso ecossistema, que é uma verdadeira escola de empreendedorismo. Se você for visitar todos os episódios que a gente já gravou aqui nesse ecossistema, meu amigo, você vai ter um curso completo de como ser um empreendedor aí de sucesso, tá bom? É isso, tudo bem, meu parceiro? Tudo certo. Tá pronto para mais uma? Qual é o episódio de hoje? O episódio de hoje vai ser um episódio bacana, hein? É um episódio que as pessoas se formam, né, para serem advogados, mas não aprendem o caminho do empreendedorismo, né? Esse caminho que não é ensinado nas escolas, infelizmente. E a gente traz pessoas aqui que tá passeando por esse caminho, tá entendendo como é que funciona para mostrar para as pessoas o que é empreender dentro de uma profissão. Romper essa barreira, né, de não ser o concursado. Exatamente. Geralmente o advogado ele quer fazer concurso. Mas você pode empreender também. Pode empreender sendo advogado. O advogado empreendedor, meu amigo. E é isso que a gente vai fazer. É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje com a Amanda Medrado, advogada, empreendedora, fundadora do escritório AM Advocacia, escritório de advocacia especialista em direito médico e direito da saúde. Vamos bater um papo legal aqui, conhecer a trajetória da Amanda, entender como que ela, né, saiu ali da caixinha do caminho tradicional do advogado, de trabalhar para outro escritório, de geralmente seguir a carreira do concurso público para abrir o seu próprio escritório. A gente brincou aqui nos bastidores que o nome desse episódio é Suites. Como é que é? Suites? Suites no inglês baiano, né? Porque a gente falou no inglês real britânico é Suits. Maravilha. Show de bola. Dá associada ao nome na parede, meus amigos. É isso aí. Seja bem-vindo, Amanda, ao Ecosistema Podcast, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço novamente o convite por estar aqui, de fato, um ecossistema. Porque a gente sabe que hoje o ecossistema é o futuro. É um presente e futuro. Exato. Então, a gente participar de um ecossistema, a gente faz network. Além de fazer network, a gente aprende. É como vocês falaram, de fato, os episódios têm sido bem enriquecedores. Eu tenho assistido alguns e tem agregado muito, porque não é só na advocacia que a gente aprende. A vida empreendedora a gente, né, aprende. Então, eu agradeço novamente o convite de vocês de estar aqui para agregar mais conhecimento e experiências, né? Contar um pouco das minhas experiências de vida. Isso é bom. A experiência de uma pessoa que teve que se tornar empreendedora na prática. E falando em empreendedorismo, a gente tem que falar uma coisa interessante aqui. Tem que falar. Tem que falar, né? Tem. Chegou a hora de falar para você que é empreendedor ou para você que quer se tornar empreendedor, a importância de você ter um escritório de contabilidade, que seja um escritório sério, para cuidar do seu negócio, cuidar do seu CNPJ. E a gente aqui, em todos os episódios, a gente fala da Legrand Inteligência Contábil. Por que a gente fala? Primeiro, porque a Legrand é a nossa empresa de contabilidade há mais de quantos anos, Fernando? Mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. Eles que cuidam de todas as nossas empresas. Todas, né? As 20, né? Mas todas São as empresas... 5 CNPJs lá com a Legrand. 5 empresas que nós temos e a Legrand que cuida. Por quê? Porque a gente precisa de uma empresa que traga essa confiabilidade, né? e que nos dê essa segurança para a gente poder fazer o nosso negócio crescer enquanto tem empresas cuidando ali de todo o processo ali da nossa empresa. Então, a gente indica a Legrand Inteligência Contábil. Ah, mas Sandro, mas eu sou MEI. Mas a Legrand, ela tem um núcleo especialista em MEIs. Então, se você é MEI também precisa de um auxílio de contabilidade. Então, tá aparecendo aqui em algum lugar aqui o QR Code deles, né? Numa barra, um QR Code, você vai apontar o celular,
você vai entrar em contato com eles e você vai procurar, porque nós aqui do Ecossistema Podcast, nós indicamos, porque nós usufruímos, né, de todos os benefícios que a Alegrand Inteligência Contábil proporciona para as empresas. Não é isso, velho? Com certeza. Agora me diz uma coisa, a gente aqui, eu empreendo no digital. Para quem empreende no digital? Para quem está começando aí vendendo sua mentoria, seu curso, como é que funciona? Funciona? O Alegrand também ajuda? Eles são especialistas em negócios digitais. Isso aí. Então, se você tem negócio digital também, vai lá, pega o celular, aponta pro QR Code e com certeza você vai ser atendido por uma galera muito bacana aí para poder te ajudar nessa sua caminhada como empreendedor. Uma Maravilha. pergunta, Sandro. Eles empreendem para os médicos também, que é meu público-alvo. Empreendem para os médicos também. Com Porque certeza. é uma dor extremamente importante. São os médicos com contabilidade. Então, Tá aí, o Alegrand. Faz fit. Já ganhamos dinheiro? Já ganhamos dinheiro, né? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, Amanda. Conhecer um pouquinho da sua história. Como é que foi? Como é que surgiu tudo isso? Como é que você escolheu fazer advocacia? Conta um pouco pra gente aí como foi o início de tudo. Sim, sim. E é como a gente conversou nos bastidores, vamos começar da infância. Porque na infância que foi plantada uma sementinha para hoje eu ser a advogada especialista. Caramba. Então, começou quando eu era bem pequena, não me recordo, 5, 6 anos. Eu tinha asma, e asma grave. Então, eu só vivia em médicos, vivia em hospitais, em emergências. Então, ali eu já comecei, mesmo pequena, comecei a entender como era a relação médico-paciente, que a gente chama, né, no direito, a relação de confiança dos médicos e pacientes. Então, eu era acompanhada por pneumologistas, enfim, todos os tipos de médicos. Eu era acompanhada. Então, a sementinha foi lançada ali na infância. Concomitante, eu vim de um colégio militar. Eu estudei no colégio da Polícia Militar durante 6 anos da minha vida e me formei no colégio militar em 2009. Achando, não, vou fazer faculdade de Direito, porque a gente aprende umas noções de Direito no próprio colégio. E, nesse meio tempo, eu entrei para a Universidade de Direito. E em 2014 eu me formei. Mas aí a gente chama no direito, a gente brinca quando a gente entra na faculdade, a gente entra querendo ser juiz. Sim. E a gente sai só querendo pegar o OAB. Porque é um desespero tão grande. No final de tudo, 5 anos estudando, a gente, eu só quero passar no OAB. Porque a gente só sai da faculdade como bacharel. A gente só sai como bacharel. Então, ainda vem a etapa de passar na OAB. Então, quando os 5 anos de faculdade foi bem árduo, eu fiz estágio. E só que o meu estágio foi uma área totalmente aleatória. Eu fiz no direito eleitoral. Eu estagiei em um escritório em direito eleitoral. Aprendi muito, porque eu só vivia lá no TRE, despachando processo. Perto de eleição era loucura. Mas aprendi muito. Tributário. E era eleitoral e tributário. Tanto que minha OAB, quando a gente faz segunda fase, são 2 fases, né? Na segunda fase, a gente escolhe uma área do direito. Sim. Eu fiz direito tributário. Todo mundo me chama de louca. Caramba. Amanda, como é que você fez direito tributário? Sendo que na faculdade a gente tem direito tributário, mas não se aprofunda muito no direito tributário. Mas eu fiz. Tanto que na faculdade eu era destaque nessa área de direito tributário, ganhei prêmio, enfim. O professor fazia uns quiz, né? Faziam diversas dinâmicas e eu ganhava essas dinâmicas porque eu gostava da área. Mas acabei que depois eu não segui muito para o direito tributário. Só agora dentro da área de direito médico tributário. Mas não tributário para outras áreas assim. Só se, claro, aparecer, eu tenho colegas parceiros que atuam comigo. Pronto, aí quando eu me formei, passei no AB, mas eu ainda não comecei a advogar. Agora, por que, Amanda? Isso acontece muito? Acontece, só que o meu caso foi um pouco diferente, porque quando eu me formei, 2 meses depois eu adoeci. Eu tinha 23 anos na época, e eu adoeci, descobri que eu tinha uma isquemia cerebral. Eu parei de andar, Caramba. Parei de falar, o meu lado esquerdo ficou esquecido. E eu fui para emergência. Na época, a minha irmã era estudante de medicina. O bom foi isso, porque ela identificou que não era algo neurológico e não algo aleatório.
Porque eu comecei com uma parestesia facial, ou seja, eu não sentia, né, meu lado esquerdo, achei que era dente. Fui pro dentista. Isso foi evoluindo. Aí depois de uma semana eu comecei a me sentir fraca. Eu falei, não, acho que é porque eu tô fazendo esse jejum. Esse jejum está me entendendo, aquela famosa. Eu falei, não era, continuei fraca. Só que quando eu comecei a vomitar muito, e o olho, eu esqueci o nome do termo técnico, mas tipo, meu olho ficava tremendo. Minha irmã falou até o termo, mas eu não me recordo. Aí ela verificou que era um problema neurológico e falou, vamos para emergência. Na época, ela ligou pro professor dela, que era médico, neurologista, e falou assim, doutor, ela tá assim, 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 leve ela, ela tem plano? Tem, leve ela direto pra Aliança. Pronto, a gente foi direto pra Aliança. Quando eu cheguei lá, já entrei direto, já fui fazendo gasometria, enfim, sofri, porque fiz exame de líquido, várias coisas. Mas ele tentando me salvar, porque ele falou, eu nunca perdi uma jovem de 23 anos e eu não vou perder ela. E eu entrei, fiz os exames, fiz ressonância. E a primeira ressonância que eu fiz, o médico identificou que eu estava com várias manchas no cérebro, que era um indicativo de esclerose múltipla. Caramba. Aí eu não sabia. Porque eu tava no leito, não sabia de nada. Isso eu soube depois. E de repente, assim, foi tipo isso no intervalo de quanto tempo até você começar a sentir o lance no... 2 semanas. 2 semanas. Até então, vida normal. Não sentia nada. Caramba. Nada. Eu era uma pessoa super normal, nada, não sentia nada, literalmente. Hoje em dia eu percebo que foi uma época que eu tava estudando pra OAB. Então, eu acho que eu somatizei muitas coisas. Enfim, o meu corpo, de alguma forma, né? Desenvolveu essa doença, enfim. Só que o médico refez esse exame. Né? No outro dia ele refez a ressonância e não deu mais as manchas no cérebro. Descartou a esclerose. Só ficou uma manchinha que ele chama perto do cerebelo. Ou seja, a isquemia cerebral. Era uma inflamação no cerebelo. Que ele disse que se fosse 1 milímetro mais pro lado, eu tinha morrido. Mas, não sei se todos que estão assistindo acreditam em Deus, mas eu acredito. E eu sei que ele fez milagre na minha vida. Porque hoje eu não tenho sequelas. Hoje foi em 2015 que eu tive isso. Então, o médico disse que eu ficaria com sequelas. E eu não fiquei com sequelas. Então, a partir daí, eu comecei... Depois que eu me recuperei, foi 1 ano me recuperando, me reabilitando. Fiquei 2 semanas internada. Depois de 2 semanas internada, fui para casa em home care, porque eu comecei a me tratar em home care. Comecei a fazer fisioterapia home care. Graças a Deus, meu pai é policial militar, enfim, então ele pagou o tratamento, porque na época eu não trabalhava, e eu consegui. Graças a Deus, me recuperei 100%. Não tenho sequelas nenhuma. Que legal, graças a Deus. Mas aí gerou mais um gás para eu começar a trabalhar. Eu falei, eu preciso trabalhar. Então, assim que eu peguei a OAB, 1 mês depois eu comecei a trabalhar. Eu já bem, não sentindo mais nada. Só que, como eu estava conversando no backstage, quando a gente sai da faculdade, a gente não aprende a empreender. Então, eu comecei a trabalhar para um escritório. Então, eu era associada de um escritório. Então, nessa de ser associada, a gente ganha pouco. Eu queria entrar no mercado de trabalho. Mas aí, tipo, eu ganhava na época era um salário mínimo. Então, isso é a média de um advogado que trabalha como associado ou porque você estava começando? É isso. Geralmente, quando você entra, é um jovem advogado, você entra, você ganha salário mínimo. Caramba, mesmo estudando 5 anos, Acredite. mesmo tendo que passar em uma prova disputadíssima, difícil que é a OAB, Acredite. você ainda sai e ganha como? Um salário mínimo. Na época não era, na época foi um pouquinho mais de salário. Eu lembro, não me esqueça, R$1.650. Caramba. Era assim, R$1.650. Mas aí é comissionado depois em cima disso? Tem... Não. Não, esse dinheiro acabou. Advogado com 1.600 contos. Caramba, advogado. Acredito. 5 anos estudando. Depois mais 1 ano aí pra OAB.
Tem gente que tá há 3 anos até hoje não passou na OAB. Eu tenho e colegas aí que eu passou 1.600. Eu tenho colegas que... Eu tenho quase 10 anos de formados que não passaram na OAB. Caramba, velho. E faz o que com a faculdade? É, estuda pra concurso, enfim, Sim. né? E que tem concurso que não precisa. Mas o cara não passou na OAB. Enfim. Já passou 5 Aí anos. como é que vai né? passar num concurso? Meu Meu amigo, o bicho pega, viu? Não, Vamos lá. aí pronto. Quando eu entrei nesse primeiro escritório que eu trabalhei, eu aprendi muito, porque era um escritório de direito trabalhista e previdenciário. Então, eu aprendi muito, trabalhei com grandes empresas, mas era muito pouco. E a gente trabalhava, na época era carteira assinada. Eram 8 horas, batia ponto, tudo certinho. Por que batia ponto? Porque antes eles não eram. Não era assim, eram como a maioria dos escritórios. O que acontece? A maioria hoje os escritórios de advocacia chamam os associados, mas não pagam, só pagam um valor, mas você não tem vínculo empregatício, não tem nada. Sim. Só que advogado já tem um feeling. Tem advogados que entram pedindo vínculo para esses escritórios. Então, esse escritório sofreu isso. Sim. Então, a partir do momento que ele sofreu e pagou, na época, acho que foi 50 mil reais para um cara que saiu, eles resolveram assinar a nossa carteira. Mas ganhando, dando que lá na minha carteira de trabalho, tá lá, O cara é 1.650 doido isso aí, né? reais. O cara vai mexer logo com advogado. Como é que... Mas ele é um escritor É, advogado, então- acho que ele subestimou o pequeno, Caramba, né? é. Eu sou Mas o pequeno cresce, amigo. Passou 2 anos, vai ganhando corpo, musculatura. Aqui. O cara processando meio mundo de gente lá, pô. Pois. O cara faz isso. Bem isso. Mano, é meio... Mas vamos lá. Aí pronto. Aí eu fiquei lá nesse escritório, fiquei 1 ano e meio. Só que aí um cliente saiu, que era o cliente que eu trabalhava, e acabou que eles demitiram todo mundo. Aí, quando eu saí desse, fui para outro associado. Eu falei, não, ainda preciso trabalhar. Não tinha essa visão ainda. Queria muito empreender, mas não tinha coragem de empreender. Aí eu fui para outro escritório. Aí esse pagava mais. Esse pagou melhor. Pagou. O dobro, Porque você o já dobro do que eu tinha- ganhava. Já tinha 3 anos de experiência, 4. 3 anos de experiência. Show. Eu ganhava o dobro do que eu ganhava. Show. Mas, tipo, ainda era pouco. Era R$2.500. Mas, enfim, melhorou. Aí eu fiquei lá nesse escritório, na área trabalhista. Trabalhei alguns anos lá. Aprendi muito, porque o pessoal desse escritório é um pessoal, de fato, eles têm uma visão de líderes. Eles não Boa. prendem a gente. Eu trabalhava muito, mas eu não era vinculada a eles. Então, concomitante, eu ganhando meu dinheirinho lá fixo, eu estava me capacitando. Show. Então, eu comecei a fazer pós, depois comecei a fazer cursos de pessoas que já estão no mercado, de pessoas que já empreendem, de advogados que já empreendem. Então, nesse meio tempo, enquanto eu estava nesse fixo, eu estava me capacitando. Então você estava buscando entender como é que você poderia empreender no ramo da Perfeito. advocacia. Você estava ganhando ali, mas você não estava conformada, né? Não. Estava investindo aqui, Isso. ganhava, investia para aprender. Não, peraí, preciso aprender mais, preciso Isso. entender como é que eu posso empreender aqui. Estava investindo em você, né? Com certeza. Então, Eu costumo dizer que seu primeiro negócio é o seu CPF, né? Primeiro você investe nele, a sua Sim. primeira empresa. Se você investir na sua primeira empresa, investir no seu CPF, aí sim, quando você for pro CNPJ, você tem muito mais chance de dar certo. Com certeza. Então, eu segui essa trajetória. Então, eu comecei a ficar inconformada. Eu falei, gente, eu não quero passar a vida. Porque eu tinha colegas lá, elas têm colegas até hoje lá, que eles têm 12, 15 anos no mesmo escritório. Mas eram pessoas, mas na sua visão, são pessoas boas, São. tecnicamente boas no que fazem. Elas são boas. O problema é que elas Caramba. querem um fixo ali e se Ou então conformam. nasceram para aquilo, nasceram para trabalhar ali no escritório, cumprir uma carga horária, sei lá, ter algo, Isso. né? Isso acontece muito, né? Muita Muito. gente boa, muito bem preparada Conformada. e conformada, Tá conformou com enquanto aquilo tem ali. gente que não é tão boa assim, mas inconformado Inconformado. consegue ter um Sim. Porque resultado às vezes 10, 20 vezes mais, com né? marketing Caramba, consegue que show, alavancar. Mesmo não sendo bom. Mas como tem marketing, consegue alavancar. É que Eu é uma conheço habilidade, pessoas. né? Que a pessoa aprender também. Então, Eu conheço pessoas assim. show. Pessoas que formaram comigo, que na faculdade eram medianas para baixo. E hoje em dia estão tecnicamente, tecnicamente. Hoje em dia com a estão... mentalidade empreendedora, Sim. aguçadíssima. Sim, eu tenho um colega show, velho. mesmo que eu até tava falando lá. Empreendedorismo salva, tá vendo? Com certeza, eu tenho um colega mesmo
que ele, não vou citar nomes, né, mas tipo, ele é bem midiático, ele tá na mídia, é criminalista. Ele não se formou comigo, ele formou um ano depois. Mas ele é isso, ele faz muita mídia, então o cara ganha muito dinheiro nessa área criminal. Então é isso, a gente tem que seguir por esse caminho, senão você fica ali, ó, bitolado e não cresce. E quando eu resolvi sair desse escritório e abrir o meu, as pessoas se assustaram lá do escritório que eu trabalhava. Amanda, você é uma profissional que eles gostavam do meu trabalho. Você vai sair mesmo? Eu falei, vou. Vou porque eu não... Como foi essa decisão de sair, Amanda? Você estava preparando já, porque você estava Já estava preparando o terreno. A mentalidade, a mente foi expandindo aí e você falou, não, ó, agora é a hora. Como foi essa tomada de decisão? Eu falo porque tem muita gente que está assistindo a gente e às vezes está nesse momento. Sim. Cara, eu tô com meu emprego, tô trabalhando, aqui eu tô seguro, aqui eu consigo investir em algumas coisas, mas será que é o momento? Sim. Será que eu tô preparado para sair? Como é que foi a sua decisão, a sua jornada nisso? Pronto, vamos lá. Eu ia tomar a decisão em 2019. Foi perto da pandemia. 2020, início da pandemia. Eu até, na época, conversei com meu esposo. Ele, não, tá, amor. Porque o que acontece? Como eu não estava mais conformada, concomitante ao escritório, o que é que eu fazia para começar a empreender? Existe um site que chama Correspondente Jurídico. Sim. Que tem migalhas, tem vários sites. E eu me associei a esses sites. Então, nessa época era tudo presencial, então tinha muita demanda de correspondente. Então, eu ganhava, às vezes, 3 vezes mais do que eu ganhava no escritório. Só fazendo correspondência. Tipo, que é o quê? Fazer audiência, ir lá no tribunal tirar xerox de processo, e diligenciar com o juiz, fazer sustentação oral. Então, eu tava ganhando bastante dinheiro, assim, como correspondente. Boa. Aí chegou um momento, assim, eu falei, pô, vou sair. Tô juntando meu dinheiro e vou sair. Mas aí, aconteceram algumas coisas nessa parte da correspondência que eu segurei um pouco. Mas a parte boa foi essa, porque depois começou a pandemia. Aí eu falei, meu Deus, se eu não tivesse esse fixo, eu tava literalmente lascada. Mas não foi porque iniciou a pandemia que eu não continuei me capacitar. Então, dentro da pandemia, fechou tudo, eu comecei a trabalhar em casa, home office. Todo mundo começou, na maioria das Eu acho que pessoas. na pandemia foi onde as pessoas realmente aproveitaram para se capacitar. Sim. Acho que foi um movimento global, onde muita gente passou a ter tempo, inclusive, para se capacitar, né? Sim. Então, nesse período da pandemia, de fato, foi o que me deu o start. Eu já tô com esse desejo de empreender, então é agora. Aí eu comecei a fazer vários cursos. Fiz um curso de um cara do Rio de Janeiro, que é de topzão. Ele, não, você tem condição de ganhar, né, 20, 30, 40, 50 mil reais, enfim, advogando. Pô, esse cara é que eu vou. Isso aí. Aí eu comecei por ele deu umas dicas massas, eu comecei a aplicar algumas dicas, comecei a chegar a alguns clientes, mas era cliente, assim, da área de juizado, né, direito do consumidor, então é mais volume. Mas eu falei, ainda não é o que eu quero. Eu quero algo mais específico. Show. Foi aí que eu comecei a fazer pós-graduação. E eu fiz a pós em Direito Médico e da Saúde. Porque eu já tinha esse desejo de me especializar, né? Fazer um nicho mais de sustentação. Então, como eu já tinha toda essa experiência minha de vida, e eu me identificava, de fato, com as dores como paciente e também dos profissionais da saúde, porque hoje eu trabalho em favor de profissional da saúde, e na parte, né, de plano de saúde, que depois a gente conversa um pouquinho, eu comecei a fazer a pós-graduação. Então, nesse meio tempo, 2 anos de pós, assim que eu terminei a pós, eu eu fiz toda uma base, né, e eu comecei a me desvincular do escritório. Então, chegou um momento... Foi nichando mais. Sim, fui nichando mais. Porque As pessoas... a gente chama comecei a me divulgar na digital, internet. Né, o nicho, né? Comecei a me divulgar na internet, que eu ficava com vergonha. Hoje você é ativa nas redes sociais? Você produz? Produzo. Nossa. Meu Instagram é bem orgânico, tanto que Show. não tem muito seguidor, mas, tipo assim, é bem orgânico, mas chega a pessoas Não, mas o de dever qualificação. O dever de casa você tá fazendo. Sim. Você é ativa. Você Sim, faz o seu marketing lá. Faço. Show de bola. De uma forma orgânica. Maravilha. Porque eu sei que existe o tráfego, enfim, já algumas pessoas já vieram pra mim, eu chegando... Falei, calma. Primeiro eu tô organizando a casa pra depois, né,
chegar e implementar um tráfego pago, enfim, nesse sentido. Então, aí chegou nesse momento que eu falei, não, é agora, porque eu não tinha coragem de sair, porque, pô, eu vou perder esse fixo, por mais que seja pouco, mas eu acho que essa é a decisão que todo mundo tem que tomar, né? Que é a mais, vou perder o fixo, vou perder o plano de saúde, mas não tinha nada disso. Não, você não tinha. Eu sei, mas quem é CLT? Tem, né? Quem é CLT? Tem gente que pensa assim, o CLT, vou perder o plano de saúde, vou perder o ticket de refeição. Eu sei porque eu passei por isso e isso veio na cabeça. Sempre passa na cabeça. Mas meu sempre, não, vou perder meu fixo, que pelo menos paga meus boletos, enfim, e acabou, né? Mas eu falei, não, mas eu vou. Mas você já tava ganhando muita grana ali, até mais, né? Mas... É como o que acontece. E tipo assim. Garantido, né? O certo. E a advocacia é algo muito volátil. Sim. Então tem mês que você recebe muito, mas tem mês que não. Porque não entrou o cliente. Então você tem que ter todo um equilíbrio, né? Vai ter que fazer uma outra especialização em gestão financeira. Mas aí é o que entra. Aí o bicho pega. Aí o que entra, que eu trouxe minha convidada, Maísa. Que ela é da parte de gestão financeira. Boa, ela é analista financeira, ela que me manda um monte de planilha de Excel. Show. Aí eu falei, não, eu preciso, né, fazer isso. Então, aí eu peguei e tomei essa decisão. Ela que tá aqui, viu, gente? Tá aqui com a gente. Maísa, Maísa Amaral. Maísa Amaral, hein? Gestão financeira. Fala com ela. E hoje ela tá aqui filmando tudo, fazendo isso aí, eu tô falando aqui porque você que é empreendedor, precisa aprender gestão financeira. Precisa ter uma boa gestão financeira, senão o seu negócio, ó... Com certeza. Acaba. Mas, tipo assim, quando eu saí desse escritório, eu simplesmente não abandonei eles. Até porque eu tinha que preparar alguém pra me substituir. Então, eu dei um prazo. Eu falei, olha, daqui a 2 meses eu vou sair. E ficaram, como assim, Amanda, você vai sair? Eu falei, vou. Eu vou. Vocês, a maioria já me seguia na rede social, já estava acompanhando, então eles já estavam percebendo que de fato. Começou a se destacar. Não. A gente vai ter, ou a gente aumenta o salário dela, ou então ela vai embora. Isso. Então, e nessa época, eu já tinha aberto meu CNPJ, eu era já sociedade, né? Individual de advocacia, eu já tinha aberto. Então, eles já sabiam, tanto que eu comecei a receber já por eles, não como pessoa física. Já como PJ. Então, eles já estavam... Já estava. Tanto que eu falo assim, mano, então você vai emitir a nota fiscal e você recebe pela PJ. Eu falei, não tem problema. Aí eu comecei a emitir a nota fiscal, eles começaram a me pagar. Tanto que quando eu saí foi uma surpresa, mas não tão surpresa, porque eles estavam percebendo que eu já estava fora da caixa. Já estava fora da caixa. Tanto que em 2 meses eu preparei. Você vê que a demanda de lá era tão alta que eu chamo assim, associado é um escravo. Porque, literalmente, como a gente trabalhava home office, eu trabalhava umas 12, 14 horas por dia para o escritório. E às vezes eu não dormia direito para dar conta das minhas coisas por fora. Caramba. Então eu falei, não. 12 a 14 horas por dia no escritório. No escritório. Demandas isso, fora. No escritório, entre aspas, porque eles continuaram a gente em home office. Sim. Então, mas eu trabalhava em casa, mas eu não parava. Não, porque a demanda chega do mesmo jeito. Você tá com um computador de advogado, não tem essa não, né? Inventar no escritório até em casa. Mas o advogado por e-mail ali, não, e era assim, era por e-mail, era agenda virtual infinita. E o que é que eu lidava nesse escritório? Eu lidava com clientes grandes, questão de pagamento de processo, eram processos altos. Então, solicitava pagamento, execução de processo, fazer audiência quando tinha audiência. Era audiência online, mas tinha audiência física, então eu tinha que me deslocar para o comércio, que era audiência trabalhista, então ali no comércio. Então, era muito desgastante. Eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão, porque tempo, todo mundo tem 24 horas. Então, se eu tenho 24 horas e eu estou demandando metade do meu dia só para isso, eu não vou conseguir crescer o meu escritório. Aí eu tomei essa decisão. Tanto que eu falei de escravo, tanto que quando eu disse que ia sair em 2 meses, 2 pessoas me substituíram. O que eu fazia, 2 pessoas começaram a fazer. Ou seja, eu estava trabalhando por 2. Em vez de estar ganhando. Caramba. Eu não estava ganhando por isso. Ou seja, eu devia estar ganhando, porque na época, quando eu saí de lá, eu ganhava 3 mil. Ou seja, eu devia estar ganhando 6 mil. E eu não ganhava 6 mil reais. E quando eles me perderam, ficaram sentidos, né? Porque tiveram que botar 2 pessoas
Caramba. E aí só então você veio entender o quanto que você estava produzindo aí dentro, né? Justamente. Então eu Duas falei, pessoas. literalmente. E queriam botar pra um estagiário ajudar também. Porque aí o povo diz, a Amanda era uma máquina. Mas de fato, eu pego as coisas muito rápido, então eu desenvolvo as coisas rápido. E essas meninas são meninas boas que me substituíram e tal. Tanto que elas, quando chegavam pra mim, eu começava a explicar o que eu fazia. Aí elas, Amanda, como é que você aguentou tanto tempo assim? Eu falei, fui fazendo. Ela, não sei se eu vou aguentar, não sei se eu vou aguentar. Eu falei, aí é com você. Aí eu falei, eu lancei a semente pra vocês, de vocês também saírem da caixinha. Boa. Aí, tanto que uma ainda tem a visão, não vou estudar pra concurso. Eu falei, estude, mas saia da caixinha. Aí a outra não falou, não, Amandinha, eu já tô melhorando. Meu marido dela também é advogado, ele também é associado no escritório. Ela, não, mas a gente já tá abrindo o nosso escritório por fora. Eu falei, faça assim, se prepare, porque pra depois sair. Porque a gente tem que fazer dessa forma, senão a gente fica o tempo todo escravo de escritório, ganhando pouco, trabalhando muito. E não evolui. Eu tenho colegas lá que não evoluem. Estão lá o tempo todo, ó, não faz nada da vida, só isso. E não pensa em melhorar. Eu fico, gente, como é que... A gente que é empreendedor fica, às vezes, abismado, né? Quando uma pessoa não tem essa mente aberta. Eu falei, meu Deus. Mas aí, em 2 meses eu saí. Aí eu falei, agora foi. Pronto. Aí eu comecei a investir nessa área. Graças a Deus já tinha alguns clientes profissionais da saúde. Então eu comecei a desenvolver. Mas essa parte operacional, eu fazia tudo, Mas né? aí você monta seu escritório e você precisa cuidar de tudo agora, né? Você precisa cuidar do marketing do seu negócio, você precisa cuidar do financeiro do seu negócio. Aí você monta um escritório físico, aí tem toda essa parte, aí aumenta custo. Perfeito. Aí tem a parte também, né? Daqui a pouco você precisa ter alguém para estar contactando, comunicando com os clientes. O trabalho também, né? O trabalho acho que aumenta mais. Aumenta mais. Quando você empreende seu trabalho, você trabalhava já muito, né? 12, 14 horas. Quando você começou a empreender, você passou a trabalhar mais ainda. Ou então até a média, né? Você já trabalhava geralmente muito. 12, 14 horas, mas é prazeroso. Porque é pra você. É pra você. Você tá construindo algo pra você. Não, e Eu outra. costumo dizer, às vezes até a gente acha que o dia poderia até durar mais, né? Caramba, já acabou, já é hora de dormir. Eu me sinto assim todos os dias, sabia, meu? Outra, ainda às vezes que tem dias que a gente trabalha 12 horas, mas tem dia que eu boto pra trabalhar 2 horas, 3 horas. Porque eu quero ter tempo pra mim. Perfeito. Esse é o... Aí tem dia que eu falei, não, o que é que eu vou fazer? Hoje eu só vou trabalhar 2 horas de relógio. Saio na hora do almoço, vou pra academia, volto, trabalho um pouco. E depois eu vou descansar. Maravilha. Eu falei, não, porque hoje eu já tenho algumas pessoas que trabalham comigo, eu consigo delegar algumas coisas. Show. Ainda que a parte comercial eu faço, porque eu gosto da humanização com o cliente. E como foi essa jornada de você abrir seu primeiro escritório? Como é que foi esse início? Não, o início é árduo, porque a gente é tudo. Eu sempre fiz tudo, então eu sempre tive dificuldade de delegar. Eu tinha essa dificuldade, porque a gente sempre tem essa mente, eu que sei fazer. Ainda que o outro faça, não igual a você, mas ele vai fazer do jeito dele. Mas eu comecei aos poucos, falei, não, eu preciso delegar. Eu comecei a delegar a contabilidade. Eu já contratei uma contadora especialista em advocacia. Você contratou para sua empresa ou você contratou um escritório de contabilidade? Um escritório de contabilidade que faz a gestão do meu escritório. Eu ia te perguntar qual foi a primeira coisa de fato que você delegou para alguém dentro do seu time. Isso. A primeira parte foi de fato a contabilidade. Sim. Mas eu continuei com a parte operacional, comercial, a parte marketing, de fato pegar e redigir as peças. É o que eu tenho dificuldade ainda. De delegar para rede de peça, que eu sempre penso, meu Deus, eu que sei fazer. Mas eu já consegui delegar isso também. Não tudo. Sim. Tanto que eu faço a revisão das peças. Até porque como a gente lida com a saúde do outro, então eu tenho que fazer revisão. Até porque a gente lida com casos, às vezes, de pessoas com doenças terminais. Então, ainda que exista um modelo, porque geralmente chegam muitas demandas assim,
esses modelos, mas tem que ter algumas coisas específicas que a gente, alguns detalhes que precisamos inserir. Então, ainda que uma colega advogada, que é o que a gente chama prazista, faça, mas eu reviso. Eu reviso e eu protocolo. Porque nos escritórios que eu trabalhei, existia uma pessoa que só protocolava a petição. Ela fazia todos os protocolos de petição, de recurso. Mas eu não acho certo. Eu acho que o advogado tem que assumir essa responsabilidade. Até porque é o nome dele que está assinando a peça. Sim. Então, eu assumo isso. Então, eu redijo, reviso as peças e protocolo. Então, eu consigo delegar para esses prazistas, colegas prazistas. Então, hoje o que você delega é o quê? São outros... O que você delegou? Pronto. Mas você delegou algumas demandas de trabalho. Sim. De técnico. Técnico. O que mais você conseguiu delegar? É isso, como eu te falei, meu marketing hoje é orgânico, então eu não deleguei ainda. Eu faço tudo. Hoje eu faço tudo, fiz até curso de Canva, né, essas coisas aí, assim. Mas eu tenho sentido, às vezes, necessidade de fato, terceirizar isso também. Boa. Porque eu entendi que eu só vou crescer se, de fato, eu investir. Então, eu sei que o tráfego pago é um caminho que eu tenho que seguir. Só que o que acontece? Essa parte de direito da saúde, eu tenho colegas que já fizeram tráfego pago e falaram assim, eu não tive muito êxito. Não sei se foi porque contratou alguma pessoa que não era muito capacitada ou, de fato, essa parte de direito da saúde não é muito boa para a captação de tráfego pago. Porque, para mim, chega mais no orgânico, que é indicação. Já chegou até pelo Instagram, em alguns casos, né? Uma vez eu fiz um post sobre parto de urgência, emergência. Aí chegou um médico, ele falou assim, olha, minha esposa começou a contar a história, minha esposa tá grávida de 8 meses, descobriu que o bebê tem uma cardiopatia e vai precisar fazer um parto de emergência, mas ela tá na carência. Eu falei, olha, considerando que é um parto de emergência, tem direito. Aí a gente, enfim, aí eu fiz o atendimento online, que ele era do interior da Bahia. A gente conseguiu, ele fez aí ela foi, então o parto foi em São Paulo, porque era um hospital especialista em cardiologia pediátrica. Sim. Então, o marketing dá certo. Então, ele chegou do Instagram. Perfeito. Só precisa potencializar isso. Exato. E ampliar os canais, né? Isso, porque tem YouTube, né? Essas coisas assim. Os canais de aquisição, na verdade, depender muito do seu nicho, depende, né? Às vezes é o Google, às vezes é um bom site, bem estruturado, uma boa página, né? Você tá anunciando no Google, que eu acho que é onde o pessoal pesquisa mais o lance do advogado, menos no Instagram. O Instagram, eu acho que meio que hoje as pessoas vão muito para conferir e meio que acompanhar, né? Ali porque assim... É uma vitrine, né? O Instagram hoje ele tem muito aquela coisa assim, ó, beleza, eu vi o site aqui, tá bacana, conversei com a pessoa, mas deixa eu ver o Instagram dela. Aí vai lá no Instagram, a pessoa quer ver o Instagram, que é meio que fosse uma chancela. Se você é uma autoridade, se você tem realmente resultado. Como é essa pessoa nas redes sociais, como é essa empresa nas redes sociais, né? Hoje o consumidor, ele tem essa preocupação. Tanto é que todo mundo que a gente fala, deixa eu ver o que o Instagram é o validador, né? É o validador, exatamente. Eu faço isso. Mas todo mundo faz todo mundo vai no Instagram validar alguém. Às vezes eu vou para um médico, eu falei, deixa eu olhar o Instagram dele aqui para ver se eu vou com a cara. A gente faz assim, né? Mesmo que ele seja um bom profissional, mas você olha e vê, pô, me identifique com ele, eu vou marcar uma consulta. É a mesma coisa com a gente, advogado. Daí a importância do marketing, daí a importância do que você falou, da pessoa que é midiática e consegue ter muito resultado, muito cliente. Por quê? Porque ele trabalha muito a imagem dele como profissional. Então, quanto mais a pessoa se especializar, a pessoa entender como vender a sua imagem, mais ela vai trazer cliente. Perfeito. Porque tem muita gente que fala assim, não gostei dela não, não gostei dele não. Porque, às vezes, é um ótimo profissional, mas não sabe se vender bem. A importância, não sabe. E um exemplo, voltando a esses escritórios que eu trabalhei, o pessoal é bem offline. Porque eles já têm clientes fixos, clientes grandes, mas eles não expandem o escritório, porque não aparecem. E eles, às vezes, não entendem que jovem advogado está aí ganhando muito mais dinheiro que eles.
Agora, por quê? Porque é isso. Estão se vendendo bem. Estão se vendendo, conseguem convencer, né? Utilizar os gatilhos mentais. Eu li muitos livros também, né? De gatilhos. Até aquele livro Gatilhos Mentais, achei muito bom. Até para poder você converter o cliente. Porque assim, né? Eu acho que eles vieram de uma geração diferente. Né, da geração da publicidade, muito mais do que do marketing aí, né? Bem a própria, como é hoje, porque mudou muito, né, senão você sabe muito mais. Mudou muito, né? O como era feito antes as campanhas de publicidade, como é feito o marketing 10 anos atrás, 5 anos atrás, talvez, eu posso dizer. E como é feito hoje é completamente diferente, né? Então, talvez as pessoas eles não acompanharam essa evolução. Do contrário que o pessoal que está entrando hoje no mercado já está entrando, né, com esse domínio aí, com esse controle. E eu tenho certeza aí que a geração que está nascendo agora já vai... muita gente está entrando no processo de aprender. A gente hoje entendeu a necessidade e estamos... Cara, preciso aprender, preciso fazer, porque esse aqui é o caminho. Sim. Mas tem a próxima geração que já vai nascer dentro disso, né? Eu acho que aí eu acho que não vai ter mais a próxima geração, eu acho que não vai ter mais aquela questão de eu tenho que estar nas redes sociais. Eu acho que a próxima geração, o comum vai ser estar nas redes sociais. Gravar um vídeo é o comum, expor, postar é o comum. Não é algo mais desafiador como a gente que teve que aprender a fazer isso, né? Teve que começar a fazer isso. E olha como é interessante, há 10 anos atrás... 10 anos atrás? Ah, não. Eu digo, o Instagram era mato. Um pouquinho mais. Há 15 anos atrás... Aqui... Ah, não. Mas, bicho, eu tô velho. Há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, era engraçado como as pessoas pagavam mente o tempo, caro. Pô, não entrega a idade, não. Mente o tempo. Aí pode ser 15. Mas agora vai sacar que era só 15. Agora já foi. A pessoa pagava caro pra aprender aula de informática. Oxi. Então as pessoas aprendiam a mexer no pacote Office, que era o Word, Excel, PowerPoint. Hoje ninguém toma curso, porque nós já nascemos... Minha filha sabe talvez mexer até melhor do que eu com 8 anos. Então, olha... Comigo foi assim também. Meu pai falou assim, ó, que o curso vai mudar a sua vida, não faço mais nada por você, tô lhe dando a oportunidade tinha na escola, de mudar aula de informática. Fez isso. Hoje Maria Tereza e Maria Eduarda, nossas filhas, não vão... Vou comprar um curso online para aprender a mexer no Instagram. Não vai fazer. Aprender a mexer no celular. Não vai fazer, entendeu? É como você falou. Então, a nova geração, ela já vai crescer nesse ambiente. Então, vai ser natural para elas saber usar as redes sociais, divulgar o seu negócio, gravar vídeo, que dificilmente vai ter uma criança daqui para frente que tem medo de gravar vídeo. Não tem. Tem medo de se expor. É a nossa geração. A minha filha, ela se expõe de um jeito assim, ela vai gravar vídeo, ela vai ter canal no YouTube. Imagina. É assim mesmo. E de fato a gente tem que entender, como o Menon estava falando, a gente tem que entender e entrar nesse ramo porque a gente fica para trás. Nós ficamos para trás. Então hoje eu consigo delegar algumas coisas no escritório, mais técnica, mas eu também já estou migrando para também delegar essa parte do marketing, essa parte de tráfego, porque é preciso expandir. Claro. Então, eu tenho um projeto no meu escritório, Amanda, né? Porque chega para mim muitas demandas de jovens advogados que estão perdidos. Falam assim, Amanda, eu sei que você... Porque às vezes me vê na rede social, enfim, eu sei que você já tá mais à frente. Como é que faz isso? Tipo, uma coisa básica. Aí eu pego e dou uma dica. Mas tem coisas que às vezes eu entrego ouro. Sim. E não cobro por isso. Eu falei, não, eu tenho um projeto e eu vou executar de fazer uma mentoria para esse jovem advogado. Claro, cobrar um valor acessível que eles estão iniciando, mas a gente precisa monetizar. Então, a gente que empreende, a gente tem que ter essa visão, né? Ó, nesse nicho aqui eu posso monetizar também. Então, é uma área que eu tenho já tenho um projeto pronto, só falta eu executar. E quando você empreende na advocacia, acho que também você deve ter enxergado isso, né? Quando você começa, você fala assim, não, só dá para ganhar dinheiro se... Abre um escritório. Primeiro assim, né? Eu preciso ser contratado por alguém para eu conseguir ganhar dinheiro. A gente tem... Começa assim, a única forma. Depois aí você começa a empreender, aí você começa... Pô, encontrei aqui, é assim que ganha dinheiro. Daqui a pouco sua visão vai ampliando, você fala, dá para monetizar desse jeito aqui também. Aí dá para monetizar desse jeito aqui também. Isso aqui é um outro serviço que dá para criar. Isso aqui é um outro produto que eu posso ter.
E aí você pensa aí no guarda-chuva, mas também tá surgindo agora a demanda de gente que quer aprender comigo. Cara, é um outro business aqui. E aí você começa a enxergar muitas formas de monetizar. Mas você só consegue fazer isso quando você tá já vivendo o dia a dia do negócio. Perfeito. Sem viver, a gente não tem essa visão. Você não consegue ter... Pelo contrário, sem viver, você não enxerga possibilidades. O empreendedor tem muito isso, né? Começa um negócio e quando ele começa, a visão vai ampliando e vai cada vez mais enxergando muitas oportunidades ao ponto de ele ter até que... Às vezes ele erra por querer abraçar tudo. São tantas possibilidades. Porque a visão expande muito quando você tem o seu negócio. Quando você tá no dia a dia lá, né? Você vai, caramba, dá pra ganhar dinheiro aqui também, né? Aí isso acontece com você? Direto. Por isso que eu tô falando, né? Eu tenho arrumado, né, a base, que é a parte do escritório em si, mas agora eu já tô abrindo minha visão para essas coisas. Eu falei, não, mas eu também posso ganhar dinheiro aqui. Tem um projeto que eu também tenho, que é voltado para o médico, porque até o que eu estava conversando antes, o que acontece? Os médicos hoje, eles têm uma publicidade médica muito restrita. Ainda que tenha o código de publicidade deles foi atualizado recentemente. Entrou em vigor agora em março. Eu vi que tá mais liberal, né? Agora, né? Que agora eles podem fazer algumas coisas. Mas marketing. É o marketing. Mas é um marketing que tem limitações éticas. Sim. Então, o que é que acontece? Acho que a limitação ética tem que ter em tudo. Qualquer área. Eu que sou advogada, eu que sou advogada tenho um código de ética. Eles também têm, toda profissão tem um código de ética. Se tiver uma profissão, né? Tipo, enfermagem, enfim, toda profissão tem um código de ética. Acho que da área da saúde é o mais Caxias ali, né? E o que acontece? Muitos médicos, eles não entendem que, ainda que está mais liberal, existem limites éticos. Então, eu tenho já feito eu já dei algumas palestras para eles, mas eu tenho um projeto por exemplo, eu tenho um cliente que eu faço a assessoria preventiva, né? Nessa parte operacional do consultório dele, da clínica, mas essa parte de publicidade. Você também faz esse trabalho de consultoria? Eu faço a consultoria, mas é isso. Aí eu faço a consultoria jurídica, aí eu faço a parceria com a parceria do marketing. Alguém especialista em marketing vai trabalhar. Se ele já tiver alguém, eu trabalho junto com a pessoa. Mas a consultoria, para ele não se expor ao risco, essa é a sua parte. É a minha parte. Inclusive, se ele já tiver o setor de marketing dele, você consegue sentar com o pessoal e dizer, até aqui você pode, até aqui você não pode. Sim. Isso faz a revisão do conteúdo. Serviço, né? Porque ela estava conversando que tem médico que, a depender do que ele faça, ele pode até ter o registro dele cassado. Por conta de uma divulgação de rede social. O que seria não ético hoje, olhando? Dá um exemplo aí para eu entender. Vamos lá. Um exemplo prático que hoje em dia eles têm colocado muito, achando que pode, é divulgar os procedimentos, o tratamento em si, principalmente cirurgião, até dermatologista. Sim. Gente, eu me choquei, teve um vídeo que a dermatologista pegou, postou um vídeo fazendo a lipoaspiração da pessoa. Que é um negócio meio complicado. Não, você já assistiu? Já viu. Gente, é muito No caso, casado. fazendo não pode. Não. Porque é muito agressivo, muito... Nossa, realmente. Parece uma pessoa com uma carne ali. Gente, é muito chocante. Tanto que postagem de tratamento não pode. No caso, o tratamento é mostrando a pessoa fazendo ali na hora, executando ali, não pode. Hoje em dia, mas o antes e depois pode, agora está autorizado. Né? Que não era antes. Não era antes. Agora já autorizou. Mas com algumas limitações. Porque o que acontece? Por mais que seja liberado antes e depois, não é indiscriminadamente. Sim. Ele tem que postar o antes e depois, porém, não identificando o paciente. Perfeito. Aí é a barreira do ético, mesmo não identificando o paciente, no off, aí já entra a minha parte jurídica, ele tem que pedir a assinatura num termo de autorização de imagem. Ainda que não identifique o paciente. Sim, é o certo. Aí o que acontece? Que eles estão gostando muito. Repost de stories. Antigamente não podia, hoje pode. Mas tem limitações. Por que acontece? Influencers estão por aí. Sim. E tem médicos que pagam influencers. Como é? O repost não pode?
Antigamente não podia. Hoje pode um repost, mas com limitação. Como assim? Ele ser repostado ou ele repostar alguém? Ele reposta alguém. É um exemplo, alguém marcou ele. Sim. Antes ele não podia repostar. Não podia repostar. Hoje pode. Agora pode. Mas ele não pode repostar reiteradamente. Sim, porque aí ele contrata um influenciador grande, faz um procedimento com Então, ele, ocorre fiz com o isso. doutor tal e ele reposta. Então ocorre a Sim. concorrência desleal, que é o que o... Isso é configurado concorrência desleal? Concorrência Caramba, desleal. Eu não acho não, velho. É porque no nosso aqui no fora Entra a ética médica. fora Mas por que desleal, se todo mundo pode fazer isso? Mas nem todo mundo faz. E a concorrência desleal, o código entende como concorrência desleal, porque tem médicos que não fazem dessa forma. Então, eles entendem que esse médico está publicizando a medicina. Então, por mais que exista a publicidade médica, a medicina não pode ser mercantilizada. Então, existe muito... os conselhos, eles batem muito. Não pode ocorrer a mercantilização da medicina. Ainda que a gente... está ultrapassado. Isso vai mudar logo de novo. Daqui a uns 5 anos vai mudar de novo. Ainda que a gente saiba que hoje em dia a gente se vende. A gente tá falando... A nova geração vai vir rasgando esses códigos de ética tudo e vai mudando tudo. É isso. Com certeza. Isso aí tá... Então, o que acontece? Como você falou, né? É. Existe a barreira do que é ético, realmente Sim. tem que ter o controle ali, mas... Então, o que acontece? Tem médicos que, quando saem da faculdade, para poder ter logo o paciente, ficam afobados, desesperados, então começam a fazer publicidade sem saber. Sim. Então, eu faço algumas consultorias e eu vou criar até um e-book, alguma coisa assim, estou ainda pensando, para poder eles entenderem os pontos principais que eles não podem fazer. Perfeito. Porque eles não entendem e tem chovido processo ético. Porque existem os processos judiciais, mas existem os processos éticos que é dos conselhos. E os conselhos estão investigando. Os conselhos, principalmente o conselho de medicina, biomedicina, enfermagem, todos os conselhos têm essa área. Mas o que eu lido mais hoje é o da biomedicina e o da medicina. Eles estão investigando pesado. Chegou uma cliente semana passada, ela desesperada. Doutora, eu vou perder meu CRM, eu vou perder meu CRM. Eu falei, calma, o que foi que aconteceu? Ela me mandou uma sindicância, que o que acontece? Dentro do conselho, primeiro abre uma sindicância, apura-se os fatos, e se eles entenderem, eles convertem em processo ético. Então, tem a fase toda do processo ético. E ela não deu muita importância à sindicância. Não foi lá, não respondeu, virou processo ético. Aí ela se desesperou. E era caso de publicidade. Ixi. Ilegal. Porque o que é que acontece? Você, por exemplo, se você fosse médico, você pode divulgar o seu Instagram profissional, mas você tem que ter todo um limite de post. E ela estava postando, além da parte da medicina, ela estava postando sorteios. Caramba. Várias coisas assim, de influencer. Sim. Não pode. Tava sorteando um procedimento estético. Várias coisas assim, de várias coisas. Celular, carro. Você não tem noção, não. Caramba, comenta aqui, porque assim, eu vou dar um carro para quem compartilhar. Os caras hoje fazem muito isso, né? Uma estratégia de crescimento exponencial. Os caras compartilham. Hoje é o seguinte, você vai ganhar um celular, não precisa fazer nada, é só compartilhar. E aí o cara vai, compartilha pra caramba, ganha um monte de seguidor por conta disso e, obviamente, né? Ela monetiza essa base que vem aí depois, se for o público dela. Sim. Mas é o conselho que avalia isso, que fica, né, analisando o perfil dela, das pessoas existem... O próprio conselho pode fazer isso, a gente chama de ofício. Ele pode fazer isso de ofício ou há uma denúncia. É o que eu estava explicando para ele antes. Eu acho que é o que mais tem, né? Antigamente, antes desse novo código, era proibido você fazer uma denúncia anônima. Sim. Então, você tinha que ir no conselho, se identificava e fazia a denúncia. Acontecia muito ou era menos por conta disso? Era menos. Tanto que hoje tem denúncia de erro médico e tal, enfim. Mas a da publicidade médica, sempre você tinha que se identificar. Agora, com o novo código de publicidade, pode ser anônimo. Então, tem chovido denúncias para os médicos, principalmente médico que não faz publicidade,
E fica com inveja. É isso do- que eu ia falar. Ó, eu ia falar aqui, é o médico invejoso. Que não tá fazendo o negócio dele direito. tá com inveja de quem tá porque fazendo. o invejoso é assim, né? O invejoso... Aquele médico plantonista que só faz o plantão dele, emenda um plantão no outro, emenda um plantão no outro, então... E aí o outro médico tá falando, você fica se matando fazendo plantão, aí ele se incomoda mais ainda. E vai lá e... E ele não sabe fazer, porque o invejoso é aquela coisa. O invejoso não é que ele não... Como é? O invejoso, ele não quer que você não... Ele não quer... Ele não quer fazer o que você faz. Ele não quer que você faça. Não é que ele quer fazer a mesma coisa que você faz. Ele Ele não quer que você simplesmente seja não melhor. quer que você faça. É. O invejoso é esse, né? E se a pessoa tiver fora da linha, acabou. Aí o invejoso agora que é anônimo, agora é o invejoso anônimo. Anônimo, aí já foi. Aí... Não, e Aí o outra, bicho tá e pegando. quem ele Deve foi ter lá e aumentado denunciou... absurdamente o número de denúncia por conta disso. Muito, muito. Em 2022, que ainda não Trabalho era... pro conselho. Em dezembro, eu ministrei uma palestra juntamente com um conselheiro do CREMEB. E ele trouxe alguns dados. Em 2022... as denúncias que não eram anônimas já eram altas. Imagine agora. Caramba, Final do agora ano deve eles vão ser. fazer o ranking de novo. Deve estar um triplo. Deve ter crescido aí De 50%. Absurdamente. 100% deve ter crescido aí. Ainda mais que Anônimo. tem médicos desesperados, porque o que acontece? Infelizmente a gente sabe que abriram-se muitas faculdades Exatamente. de medicina. Então tem muito médico hoje em dia. Tá. E médico às vezes sem ter tanta capacidade. E já estamos chegando acho que naquele momento em que a saída do médico vai ser empreender. Isso. A gente já está percebendo muito esse movimento acontecendo, né? Antigamente o médico saía, já entrava ali ganhando Não, era, 15 mil, 20, Nessa 16 mil, pegada. 20 mil, Nessa sabe? pegada. 12 Hoje, mil eu logo tenho- na saída. é isso. Agora ele já tá Eu entrando estou em ganhando alguns 4. grupos. É isso, eu estou em alguns grupos de médicos, porque eu faço a parte de né, advocatícia, e eu vejo, tem um grupo de denúncias. Tem médico dizendo, teve o show da Madonna, e é médico do Brasil todo, dizendo que queriam pagar por um plantão de 12 horas no show da Madonna para um médico ganhar R$600. Caramba. 600. Quem era o médico? Era tu, hein, tu, médico? velho. É como você falou, a Não, saída mas já é empreender. Já é empreender, porque eles já estão ganhando. Hoje o cara começa ganhando R$4 mil. Caraca. E aí ele vai ganhar, ele tem que fazer muito plantão para conseguir Muito. ganhar dinheiro. E hoje, antigamente, plantão, um médico fazia um plantão de 12 horas, ganhava 2, 3 mil. Hoje, isso. 900 mil no máximo. Isso, hoje. E já tá diminuindo mais. Então, Exatamente. esse nicho, que eu digo disso do direito médico e da saúde, tem crescido muito. Porque muitos advogados têm visto que é uma área que está em expansão. Então, a gente que iniciou tá bebendo água limpa. Esses dias eu vi um post de um cara falando exatamente isso. O cara falando assim no É o Oceano comentário. Azul. Sou médica, vivo no plantão. Como é? Sou médica, vivo no plantão, mal sei como é o conforto da minha cama, ganhando 36 mil por mês. Aí o cara falou assim, porque você não sabe ganhar 200. O comentário foi bem assim. Mas é. E mal vê o conforto da cama, a mulher escreveu assim, cara. Mas é. É um emendando, implantando um outro, implantando outro. Hoje em dia a gente vê, eu tenho alguns... Diz que o médico faz conta assim, ó, vai comprar o carro, quanto é a parcela? 5 mil, aí conta assim, ó. Quantos plantões se eu tem que botar fazer? mais 5 plantão aqui, eu pago. É. Aí vai comprar apartamento, quanto é a parcela? 5 mil, ó. Mas botar mais 5 plantão aqui, eu pago. Quando você vai ver, não tem tempo nem Aí de ir vem a pra casa. escola do Não tem filho, pra aí vem a casa. escola do filho, quanto é? Mais 4 mil. Ó, se eu botar mais 4 plantão aqui, eu pago. Aí quando chega na hora... Aí tem essa Compra falsa casa pros outros impressão morar que e mora no médico ganha hospital. bem. Mas ainda que o médico ganhe razoável, mas a que custa? O médico é ganha que bem, custo, o médico ganha ganha muito bem ainda comparado às A outras outras profissões. Mas é isso. Ainda tá nesse topo. Mas Mas é já, que custo, mas já tá velho. chegando, né, em um momento que tá começando essa diferença do que é bom, tá começando a diminuir, né? Sim. Isso é ruim porque o médico, ele lida com a saúde, ele lida com a vida. Então, Exatamente. assim, imagina um médico... Você tá numa emergência, o É, médico tá cansado, É mal remunerado. mal cansado. remunerado. Não Não vai te avaliar direito. Não, e lidando com vidas. Então, assim, é preocupante. E a saída para o médico que não quer viver nesse mundo que está se abrindo para ele é empreender, é buscar alternativas para ele poder Exatamente. sair dessa bolha, né? Agora, do seu negócio, quando você começou a empreender, qual é o que você achou o desafio mais
forte? O que foi mais dor de cabeça nesse processo de você empreender? Pô, isso tirou meu sono ou tira meu sono até hoje? Tira o sono é a questão de gestão mesmo, empresarial, que a gente não aprende. Boa. Sim. A gente não aprende. Então, eu tenho às vezes me dá uma dor de cabeça essa parte empresarial, mas ao mesmo tempo eu vou a balança, né? É Sim. como diz, os pratinhos. Sim. Então qual os pratinhos nas prioridades? Então eu vou pegando os pratinhos das prioridades e vou, né? Indo, porque hoje eu não estou ainda no patamar que eu quero, mas eu sei aonde eu quero chegar. Sim. Então, o desafio maior tem sido isso, a gestão, de fato, empresarial, de eu delegar coisas para eu focar só no comercial. Porque eu sei que o comercial sou eu. Sim. A Amanda, a advogada, é especialista. Mas eu também tenho pessoas que trabalham comigo. Então, ainda que as pessoas me vejam como a advogada, mas tem pessoas também comigo. Então, talvez vai chegar um momento que você tem que delegar o comercial também para que você fique mais no marketing. Também. Para que você tenha mais tempo, já que você é o rosto da sua empresa, dedicar mais ao marketing. Perfeito. Né? Isso. Então você vai... eu acho que a grande questão aí é o que você vai delegar primeiro. É entender, cara, qual é o gap que eu preciso fechar agora? Trago alguém para cá. Uhum. E aí vai ter... E eu vou dizer uma coisa que acontece, é normal. Quando eu trago alguém para fechar um gap e essa pessoa é boa e ela começa a resolver um monte de coisa, o que acontece? Ela começa a resolver um monte de coisa e ela começa a gerar outras coisas. Gerar outras coisas vai começar a te puxar, a demandar, contratar uma outra pessoa para fechar esse outro gap. Então vamos lá. Se eu trago, como você falou, gestão, minha gestão está toda organizada, as coisas estão fluindo melhor, beleza, agora eu posso... né, tracionar aqui botar mais energia no meu marketing. Uhum. Só que quando você bota mais energia no marketing, o que vai acontecer? O marketing é uma área enorme. Aí você vai olhar assim, caramba, peraí, aqui também não está funcionando. Tem um gap aqui, preciso trazer alguém. Perfeito. E aí você traz alguém. Aí você vai, beleza, agora eu vou pro meu comercial. Né? Coloco alguém aqui no meu comercial. E aí começa a mesma coisa. Coloca alguém no seu comercial, porque vai aumentando as demandas de comercial e você vai entendendo que o que é comercial. Comercial não é uma pessoa só aí atendendo e vendendo. Não. Né? Você vai ver que tem várias coisas no comercial. Trago alguém para cá, fecha esse gap, mas aumenta uma série de atividades e atribuições ali para resolver, que demanda mais gente, mais trabalho. E aí é a hora que o negócio vai crescendo de fato, né? Sim, e é como eu estou falando, sem investir você não cresce. Então, não tem como. Não. Então, de fato, a minha principal hoje dor é essa. É ter que lidar com gestão empresarial. Negócio sem, como um todo. às vezes, focar muito no marketing para trazer mais clientes. Você gostaria de ter mais tempo para poder fazer isso? Sim. E às vezes eu não tenho esse tempo. E ainda não investi nisso. Porque eu sei que o direito médico, lidar com o profissional da saúde, o tráfego pago não dá. Eu sei que não dá porque eles não vão pegar alguém do Google para fazer uma defesa ética. Não vão. Eles vão indicação de alguém que já fez isso, que sabe que deu certo. Eu sei porque médico é uma classe muito exigente. Mas direito da saúde, sim. Porque é lidar com plano de saúde, com as demandas negativas de plano de saúde, reajuste, que é o que tem chovido muito demanda, é sobre reajuste de plano de saúde. A gente sabe que hoje em dia a maioria dos planos de saúde são planos coletivos, seja empresarial, por adesão, enfim, tem as administradoras, né, que trabalham. E os reajustes têm sido muito altos. E o que acontece? Muitas vezes esses reajustes são abusivos. Então, tem chegado no escritório essas demandas de reajustes abusivos. Por quê? Porque, às vezes, não, mas a ANS fez o reajuste de, sei lá, esse ano foi 13,67, 64, enfim, não me lembro agora. E os planos de saúde coletivos foi 30%, 40% de reajuste. Caramba! Então, se tiver um advogado especialista que analise o contrato e identifique que o seu plano é um falso coletivo, que a gente chama, e de fato o que deveria ser aplicado era o reajuste da ANS, vai se diminuir o valor da mensalidade e ainda receber o retroativo, que ele pagou a mais. Sim. Então, hoje, eu sei que essa demanda hoje, se eu conseguisse investir, porque ainda não fiz esse investimento de tráfego, talvez consiga, porque é uma dor que tem surgido muito. Boa. É uma dor.
Então, É o lugar onde dá pra fazer um marketing mais ativo aí pra trazer mais cliente, gerar mais demanda, sim, né? sim. E eu Show. sei que porque os clientes que chegam, eles chegam desesperados. Doutor, eu não tô conseguindo mais pagar. Eu Caramba, tenho... e é sempre assim, que a pessoa não quer perder o plano. Né? Geralmente a pessoa tá pagando 5 anos o plano. Não, eu tenho uma cliente que ela é dona de uma clínica e ela colocou o pai, a mãe e a irmã. É um falso coletivo, mas o plano dela é empresarial. Mas as pessoas não são funcionárias, então é um falso coletivo. Hoje ela está pagando 11 mil reais para 4 pessoas. Caramba. O meu também, assim, é um falso coletivo que chama. E a pessoa... tipo, a gente fez os cálculos, já entrou com a ação. Aí o falso coletivo a gente consegue pagar menos, é isso? A gente fez os cálculos pelo reajuste da ANS, a gente fez os cálculos pelo reajuste da ANS em vez do reajuste que ela teve. Em vez dela estar pagando 11 mil reais, ela deveria estar pagando 5 mil reais. Caraca, Caramba, É nessa pegada, velho. gente. Então também É eu nessa posso estar pegada. pagando o plano da... Aí depois a gente conversa, Mendes. Você tem que contratar. Ó o marketing. Ó o Pois é. marketing. Mas tá vendo a importância de você trazer essa consciência Exato, para as Claro. pessoas? exatamente, Tá ali na internet cara. falando, explicando Porque tudo. se você não traz o lance do falso coletivo, eu nem sabia que o meu é falso coletivo. O meu plano de saúde é exatamente isso, né? Atribuído à minha CNPJ, empresa. aí. É atribuído à minha empresa. E, pô, quem é que os beneficiários do plano? Eu, minha esposa e minha filha. Falso coletivo. É o Aí a falso gente tem... configura falso coletivo. Quantos anos de Só plano? que o banco mete lá como um coletivo. É coletivo. Entendi. E o reajuste é o do contrato. Porque você assinou um contrato. E aí, Então, sim. anualmente, eles vão reajustar de acordo com o contrato. Que isso... Só a que gente... o contrato pode estar... Não, errado. esse contrato a gente rebate porque o reajuste anual não pode ser o do contrato, e sim o da ANS. Porque Boa. esse plano é um plano Entendi. familiar Perfeito. e não empresarial. Então, a tese principal é essa, entendeu? A tese boa. Entendi agora. Que é um reajuste... É Então um é provar plano realmente, porque na prática não é um coletivo, é um familiar na prática. na prática. Entendi. Isso aí. Então, Show. tem chegado muitas demandas nesse sentido. E eu sei que o marketing ou o tráfego nessa área é boa, na área de direito da saúde. Então, tem alguns detalhes que a gente vai expandindo, Boa. mas eu sei que a Amanda, a AM Advocacia, daqui a 5 anos, a gente vai conversar aqui no podcast. Maravilha. Vou mostrar quantas pessoas estão trabalhando comigo. E eu sei que é uma expansão. Então, a gente que tem a ver empreendedor, a gente só pensa em Perfeito. crescer. Então, E se você ficar ali muito no operacional, você não tem tempo de fazer Não. a sua empresa crescer, né? Não então, tem. quando geralmente o dono, o empreendedor, ele sai do operacional do negócio dele, a empresa dele cresce. Porque quando é que uma empresa cresce? Quando você tem pessoas ali trabalhando com você. Sim. Né? Porque sua empresa não cresce porque você trabalha muito, é porque você bota as pessoas para trabalhar. E tem um mito, você até falou desse mito aqui, a maioria do empreendedor tem esse mito. Eu não consigo delegar, porque fulano não vai fazer igual a mim. Mas talvez faça melhor. Sim. Sabe por quê? Porque Tem ela pessoas vai ser melhores que contratado só para fazer aquilo. Você faz Exato. aquilo, faz isso, faz isso. Você faz tanta coisa que você acredita que outra pessoa vai fazer tão bem. Talvez no começo ela precise de mais tempo para treinar, enfim. E tem a questão da De curva de tração também, que toda vez que você faz uma contratação, até quando é alguém bom, alguém sênior, o que acontece? A pessoa entra, você tem uma produtividade. Você fazendo em alta performance, você tem a sua produtividade. Pô, você é boa pra caramba. Quando você vai trazer alguém, essa pessoa pode ser ótima no que ela faz. O que vai acontecer? Essa pessoa entra e a produtividade disso vai cair, porque você vai estar produzindo menos para poder orientar e essa pessoa vai estar num processo de aprendizado, por mais sênior que ela seja. Então o que acontece? É normal cair e depois de um tempo essa curva ir estabilizando e subindo e a produtividade volta a performar novamente. E aí você fala assim, caramba, por que eu não tinha feito isso antes? Perfeito. É quando passa 6 meses e você fala, por que eu não tinha feito isso antes? Isso é normal toda vez que você vai contratar alguém e vai delegar uma tarefa, primeiro a produtividade vai cair, essa pessoa vai passar a performar depois de um tempo. E esse é o comum. O seu trabalho é tentar reduzir esse tempo ao máximo, aí é com bastante treinamento, mas para você estar ali colada, a produtividade vai despencar muito, porque você vai sair de fazer para treinar. Perfeito. Mas acelera. É isso aí. O foco é esse. O foco é esse. E para os advogados e futuros advogados, você fala que você está orientando bastante pessoas que estão entrando agora. Para essa galera nova que está entrando. E que quer e que não pensa em
em ficar numa empresa de contabilidade, nem fazer concurso e quer empreender. Quais são os caminhos assim, que você diria para essas pessoas seguirem, né? Esses advogados que querem empreender dentro, né, do direito? Eu sempre falo, quando eu converso com eles, a maioria, às vezes tem essa veia empreendedora, mas eu sempre digo, não desistam. Se você tem essa vontade, persevere, mas crie a base. O que é a base? Conhecimento. Conhecimento fora da caixa. Sim. Porque se você só ficar, não vou fazer pós disso, pós é bom. Mas se você não fizer curso de gestão empresarial, gestão de pessoas, você não vai conseguir crescer. Eu falei, eu quando eu contei a vocês, eu fiz cursos de advogado fiz, mas fiz também curso por fora. Fiz curso de pessoas que já trabalhavam, que empreendendo, então pessoas que já faziam, então me passaram caminhos, né, planilhas, passo a passo de como chegar lá. Então, é necessário você se capacitar. A palavra é essa. Quem está chegando agora, se capacite. Fora do seu nicho. Se você é advogado, se você é contador, enfim, faça cursos de empreendedorismo. Boa. Hoje em dia, essa palestra que eu ministrei foi através até do Sebrae. O Sebrae é ótimo para empreendedores que estão iniciando. Tem vários cursos online gratuitos e, às vezes, cursos com baixíssimos valores, para poder você se capacitar. Exatamente. Então, quem está iniciando é um ótimo nicho. Você iniciar através do Sebrae. E o Sebrae tem parte de escritórios, né, online, escritório físico. Você pode ir lá, pegar seu cliente lá, atender. Então, quem está iniciando é uma área muito boa. Vá para o Sebrae, se capacite. Ou então em outros lugares, que tem muitas pessoas boas aí. Sim. Fazendo. Abre a internet também, cara. Vai estudar. Vai estudar. YouTube. Só isso. Se você assistir os episódios aqui, você já está com meio caminho andado. Não, com certeza. Porque a gente só fala disso. A gente traz todo esse... Todo mundo com isso. Com esse know-how, com esse conteúdo, com esse direcionamento. Então, e você começa a entender padrões, né, do empreendedor. Que é isso, é você sair fora de sua caixa, você buscar uma capacitação para empreender. Né? Não vou fazer uma pós, um mestrado. É legal você fazer erros que você não pode cometer na jornada. Exato. Você vai ver várias pessoas Aprenda com o erro do outro. Que cometeram vários erros aqui que você vai assistir. Você não precisa cometer para poder... Né? Exatamente. É o que até aquele livro que Mindset tem, né? Aquele livro Mindset. É você ter um mindset de crescimento, uma mente de crescimento, não uma mente estática. Se você tiver uma mente estática, você vai ser igual esses colegas meus advogados, que estão há 12, 15 anos na mesma coisa. Mas se você tiver um mindset de crescimento, você vai querer crescer, vai se capacitar e vai pro YouTube. Não tem dinheiro? Vai pro YouTube. Exato. O que mais tem hoje é informação espalhada por aí. Você tem YouTube, você vai pro Google, para onde você for, você consegue pelo menos um direcionamento para você começar ali os seus primeiros passos como empreendedor. Você falou do Sebrae também, tem muitos planos gratuitos, não sei, muitas palestras, muitos acompanhamentos que você ou não paga, ou se for pagar, uma taxa bem pequena que vale a pena você chegar para poder não cometer tantos erros, não, enfim, demorar mais do que você deveria demorar ali dentro da sua jornada. Então, e é o que hoje em dia a gente aprende uma palavra que se criou e eu acho interessante, que é a ambiência. Que é de fato um ambiente e a convivência. Então você estar com pessoas, fazer network hoje é essencial. Sim. Se você não tiver em lugares de que lhe dão acesso, acabou. Você vai ficar preso dentro de casa online, somente online? Não. Você também tem que estar em ambientes. Ambiente muda o jogo, né? Muda o jogo. Dizem que se você anda com 5 fracassados, você vai ser o sexto. Se você anda com 5 pessoas de sucesso, você vai ser o sexto. Então, estar com pessoas que estão ali com a mesma vibração, com os mesmos pensamentos que você, te ajuda a te levar para onde você quer. Com certeza. Né? Maravilha. Com certeza. Então, meu amigo, você que está começando,
Como é que a pessoa te acha? Me fala aí, a gente não falou sua rede social aqui. A gente não se apresentou pelo arroba, né? A gente tem um hábito aqui na Questão de apresentar pelo arroba. Porque hoje não é nome, né? Ninguém fala o nome. Qual é o seu arroba? A gente errou, né? A gente errou. E qual é o seu arroba? Onde é que a pessoa te encontra? É só no Instagram? Não, o meu Instagram, né? Hoje, que é o básico, é Amanda Maria Medrado, que é meu nome. Amanda Maria Medrado. É o Instagram. LinkedIn também é Amanda Maria Medrado, que hoje em dia a gente, né, é um currículo, né? Como você falou, uma validação, né, que a gente tem que ter, eu fiz até um curso de LinkedIn, eu não sabia que LinkedIn tinha tanta possibilidade. Tem muitos recursos. Eu achei muito bom. Eu fiz uma imersão, assim, de uma manhã, assim, mas eu aprendi tanta coisa no LinkedIn. Eu falei, gente, que rede social boa, profissional boa, né? O LinkedIn, Amanda Maria Medrado. O YouTube, tô ainda engateando, mas é um canal chamado Fala Advogada. Pô, legal. Que tem anos que eu não posto nada assim. Mas tem que postar, hein? Eu preciso, assim, incentivar em outras redes sociais. Sim. Mas é isso. São essas 3 redes sociais que eu utilizo. É meu... Show. Não, onde te encontra. Então, para você que é novo, para você que tá entrando, para você que tem dúvida, para você que quer furar essa bolha aí, não ficar só trabalhando nas empresas e traçar o seu caminho como um advogado, empreendedor que vai montar o seu negócio. Eu acho que esse podcast já vai te ajudar. Aí você vai seguir a Amanda, porque esse podcast aqui você assistiu. Beleza, foi legal. A Amanda, você vai acompanhar todo o conteúdo dela lá. Ela posta. Eu vi lá os conteúdos dela que ela tá postando, conteúdos para poder ajudar você. E se você for advogado e tiver amigos que estão ali naquela coisa, aquela bolha e tal, e não sabe por onde começar, você vai fazer um grande favor para eles agora. Você vai pegar a setinha do compartilhar e você vai dar um presente para eles. Você vai clicar em compartilhar, você vai mandar para eles, vai botar, esse é um presente que eu tenho, que eu tô te dando, que pode mudar o seu futuro. Perfeito. Agora imagina, essa pessoa vem, assiste esse conteúdo aqui, entende o que ela tem que fazer, abre a mente dela e ela, através disso aqui, começa a seguir a Amanda, começa a entender melhor e se torna aí um empreendedor de sucesso por conta desse presente que você deu, que não te custou nem R$1. Somente você pegar o mouse, clicar na setinha e mandar para esse seu amigo, para essa sua amiga que é advogada, que quer furar essa bolha, tá? Então faz isso aí, porque é de graça. Com certeza. Né, mano? E foi um prazer, né, velho? Foi um prazer ter você aqui. Aprendi muita coisa nos bastidores. De fato, quase 1h30 que passou rápido. Eu te falei, passa rápido porque é leve, é um conteúdo bom. A gente tem muito que aprender, né? Eu aprendi muita coisa aqui nos bastidores. Então, vocês que não tiveram a conversa de bastidor, enfim, vai ter que seguir ela para poder consumir mais. Mas é sempre um prazer pra gente receber pessoas aqui que abram aqui um pouco o seu negócio, que compartilhem aqui a sua vida pessoal, profissional, sua experiência, sua expertise, para que a gente possa ajudar outras pessoas que estão começando. Então, muito obrigado mesmo, a gente fica muito feliz com cada pessoa que senta aqui para nos ajudar a levar esse conhecimento para quem precisa. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui agregando, expondo, né, meus pontos de vista, minhas experiências para vocês e para o pessoal que está de casa, para que, de fato, a mensagem, né, que eu deixo para todo mundo que está assistindo é esse: persevere. Perseverar para alcançar o seu sonho. Se o seu sonho é você, de fato, ser dono de si mesmo, não, de fato, ser escravo de alguém, você tem que ter coragem e perseverança. Eu deixo essa mensagem para vocês. Isso aí, gente. E que mensagem. Gostei dessa. Pra fechar com chave de dono de si e não escravo de alguém. Nada a declarar. Um abraço e até a próxima. Reflita. Obrigada. Receba. Valeu. Valeu, gente.